Malaquias, ele começa assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Agora veja os versos 7 e 8. Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificares, não é isso mal? Quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Quando o Senhor levanta Malaquias para falar com uma nação, com o povo de Israel, ele está passando uma sentença a esse povo por causa da forma como eles estavam agindo no tempo de Malaquias. E por isso nós lemos sentença pronunciada pelo Senhor, não era por Malaquias, né? Às vezes a gente pensa que é Malaquias que fala, mas é Deus que fala, né? Através dos seus servos. E eu estou lembrando de Piracicaba, quando um irmão veio e falou assim: o senhor veio aqui, mas falou tudo comigo. Eu disse: eu não. Quem falou foi o senhor. Né? Então dê atenção, porque quem falou foi o senhor, não foi eu. Né? Eu não subi aqui sem orar, sem pedir a direção de Deus, sem pedir que Ele me desse a palavra. Falei que tem irmãos orando por isso também. Então não tenha dúvida, eu não falei nada de mim mesmo na palavra do Senhor. É interessante, né? Então, quando Deus usou Malaquias, ele usou para pronunciar uma sentença. E aí é difícil, né? É difícil quando Deus manda pronunciar uma sentença. Mas Malaquias era sincero. Malaquias era fiel a Deus, né? E, de fato, o seu livro foi uma sentença, porque logo no primeiro capítulo, Malaquias já apresenta o que Deus tem falado. Vós ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Que coisa, não é? Como a gente pensa, como é que eles tinham coragem de colocar pão imundo no altar de Deus? Né? Oferecer ao próprio Deus um pão imundo. E quando eles traziam aquele animalzinho cego, né, manco, aleijado, que não servia para vender, não tinha valor no comércio, então eles traziam para o Senhor e davam ali para o Senhor, né? Vamos oferecer isso aqui para o Senhor, porque não dá para vender mesmo, não dá para ganhar com isso, né? Então vamos oferecer ao Senhor. E eles traziam. Eles pensavam que Deus estava aceitando, mas Deus não estava aceitando. Deus estava olhando, vendo o que eles estavam fazendo. E Deus manda Malaquias pronunciar a sentença contra eles. Então, irmãos, o nosso assunto hoje, ele gira em torno de ofertas, né? E nós estamos observando que a oferta de Israel a Deus é defeituosa. E nós precisamos aprender o quê? Que a oferta a Deus não pode ser defeituosa. Não é verdade? Então, é assim que nós devemos pensar, é assim que nós devemos agir. Se você ler o livro de Malaquias, você vai ver que havia muitos problemas. E no capítulo 2, nós temos os líderes com problemas, os sacerdotes, né? Todos eles corrompidos. Né? E nós temos também no capítulo 2, problema de divórcio, né? A pessoa largando a mulher da sua mocidade e buscando outras mulheres, e o Senhor condenando. Chega ao ponto que o Senhor disse: olha, eu odeio o divórcio, né? Então é o que estava acontecendo. Então havia muito pecado, né, que estava sendo praticado ali naquela época, e a pregação de Malaquias foi uma sentença mesmo, né? É bom estudar Malaquias, pega do começo, vai ao fim, olha os erros, né, e olha a sentença que Deus pronunciou, porque isso é muito interessante para nós, né? Agora vamos para 1 Crônicas 29. 1 Crônicas está no Velho Testamento, né?
capítulo 29, 6 a 14. Vamos observar algumas coisas aqui que são interessantes também acerca das ofertas ao Senhor, né? Vamos ler dos versículos 6 a 14. Preste bem atenção no que estamos lendo. Vamos começar no 5. Ouro, prata e objetos de ouro e prata, para a cruz de prata e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os de 100 e até os intendentes sobre a empresa do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas trouxeram para o tesouro da casa do Senhor a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és, Senhor, és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltastes por chefe sobre todos eles. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e o poder, contigo está o engrandecer e a tudo a força. Agora, eu queria que nós observássemos aqui algumas palavras e depois nós vamos ao 14. No versículo 5, nós lemos assim, na parte final, uma pergunta do rei Davi: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas voluntariamente ao Senhor? É interessante, né? Davi, ele foi o primeiro. Se você ler os versos anteriores, você vai descobrir que ele foi o primeiro a ofertar para a construção do templo, né, do seu dinheiro, do seu tesouro, da sua riqueza. Ele não apresentou isso ao povo de Israel sem antes ele fazer a sua parte, a sua oferta. Então, depois de ele fazer isso, aí ele faz a pergunta: quem está disposto hoje a trazer voluntariamente? Essa palavra é interessante, não é? Voluntariamente ao Senhor. Quem está disposto? E aí, lendo os demais versos, nós vimos como houve uma disposição, né? Um interesse por parte do povo de Deus de trazer os recursos para a construção do templo, que seria construído, é claro, por Salomão, né? Mas observe bem, novamente, esta palavra no versículo 6. Versículo 6, parte final. Até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram. Interessante, não é? Verso 9, com tudo que se fez voluntariamente. Agora, no parte final do verso 5, liberalmente, verso 9, parte final, deram eles liberalmente ao Senhor. Duas palavras interessantes, né? A palavra voluntários, voluntariamente, né? E a palavra liberalmente. E elas estão mostrando como foi, então, a disposição do coração dos israelitas. Eles eram voluntários, né? Quer dizer, não fizeram aquilo por obrigação, não fizeram aquilo forçados, mas havia disposição no coração, havia alegria em contribuir para a obra de Deus, né? É maravilhoso
quando a gente pensa assim, né? Então, eles não estavam forçados a nada, eles estavam contribuindo voluntariamente. Mas a contribuição deles, além de voluntária, ela foi